Deus tinha uma controvérsia, Deus tinha uma contenda com o povo. E aí o negócio ficou feio, meu irmão. Quando Deus está nos disciplinando, Ele envia dificuldades, inimigos, levanta situações difíceis, mas chega uma hora que nós ficamos tão endurecidos, que o próprio Deus se levanta contra nós. Aí é algo terrível. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não chegarmos nesse nível de Deus se levantar contra nós. Pastor, mas como é que Deus pode se levantar contra o seu próprio povo? Está descrito aqui. Deus estava se levantando contra o seu próprio povo. O seu povo que continuava lhe fazendo reuniões, lhe fazendo sacrifícios, mas seguindo o seu próprio caminho, indo para onde apontava o seu nariz, fazendo a sua própria vontade. E Deus falou: eu tenho uma controvérsia com esse povo, e eu vou me levantar contra esse povo. Então é bom, sempre bom nós sermos quebrantados no início. Quando as coisas começarem a acontecer, reconheça que é sempre Deus. Há um versículo que eu uso muito em minha vida, Isaías 22:11, que diz assim: mas não considerais naquele que as muito aformou, naqueles que formou essas calamidades, nem considerais naquele que as muito aformou. O povo de Israel não considerava que era Deus que estava fazendo aquilo, que era Deus que estava movendo aquelas circunstâncias difíceis. Eles sempre arrumavam uma desculpa para as dificuldades, para as tribulações da vida. Não, essa pandemia é normal, já tiveram outras pandemias. Muitas pessoas não consideram a pandemia como a mão de Deus. Muitas não consideram a violência, ou a piora da violência, como a mão de Deus. Um acidente, como a mão de Deus. Um assalto, como a mão de Deus. É necessário que a gente considere isso, que foi Deus que enviou o assaltante para me assaltar, para me quebrantar. Foi Deus que permitiu o acidente, para que eu aprendesse alguma lição. Na nossa vida, Deus é soberano, Deus controla todas as coisas, amém? Não há nada que nos aconteça sem que Deus permita. Deus tem o controle total da nossa vida. Deus pode nos adiantar, nos atrasar. Deus pode afastar pessoas de nós, trazer pessoas a nós. Deus tem o poder de tudo. Se a nossa vida está consagrada realmente a Deus, tudo provém de Deus. E quando nós consideramos que tudo vem de Deus, nós andamos mais quebrantados, mais humildes na presença do Senhor. Agora, quando nós começamos a querer justificar as nossas fraquezas, os nossos erros e as nossas lutas, colocá-las como coisas do dia a dia, como coisas normais, aí nós começamos a contender com Deus. E aí Deus vai aumentar aquela tribulação, Deus vai aumentar aquela luta, e se nós continuarmos contendendo com Deus, ao invés de nos quebrantarmos, nós continuarmos arrumando desculpas e justificativas, o próprio Deus vai se levantar contra nós. Aí o negócio fica feio, aí o negócio fica ruim. Deus manda o vento, a árvore não se curva, Deus corta a árvore. O machado está posto à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu queria ler com os irmãos em Levítico, capítulo 26, a partir do verso 24, para a gente adiantar um pouquinho. Terceiro livro da Bíblia, capítulo 26, a partir do verso 24. Levítico 26, a partir do verso 24. O Senhor está falando das maldições por causa da desobediência. Vou levantar inimigo, vou permitir fome, vou fazer isso, fazer aquilo.
Mas se vocês não se converterem, se vocês não se humilharem, aí ele diz no verso 24, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por pecados. Primeiro eu vou enviar o inimigo, a luta, a dificuldade. Se vocês não se converterem, eu mesmo vou me levantar contra vocês. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento de pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos entregarão por peso. Comereis, mas não vos fartareis. Se ainda com isto não me ouvirdes, e não andardes contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. A controvérsia, irmãos, de Deus, é por causa da nossa teimosia. A contenda de Deus é por causa da nossa teimosia. Eu creio que Deus nos chama a andarmos mais quebrantados, mais humildes na sua presença, para que Deus não se levante contra nós, para que Deus não tenha uma contenda contra nós. A contenda são de 2 pessoas, amém? Quando um não quer, 2 não brigam. Se Deus me envia um juízo, uma palavra dura, e eu me prostro, e eu me rendo e peço misericórdia, não há contenda. Senhor, tu podes até fazer, mas tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado. Agora, quando eu me endureço contra o juízo de Deus, Deus vai mandar mais juízo. E eu me endureço contra aquele juízo, Deus manda mais juízo, até que o próprio Senhor se levanta contra nós. E aí não tem remédio, nós somos cortados ou quebrantados, de repente, sem que haja cura.